Irmão, apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos salvos pela fé independente das obras. Pois bem, já que em Tiago capítulo 2, versículo 14 e versículo 17 diz assim: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Quando o apóstolo Paulo, aos romanos, a igreja situada em Roma, ele diz que somos salvos pela fé independente das obras, ele estava tratando das obras da lei, que pelas obras da lei ninguém é salvo, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas a lei não tem poder para absolver o homem do seu pecado. Ela apenas mostra e condena o pecado no homem, mas ela não tem poder para absolver o homem do seu pecado. Foi Jesus Cristo, na sua morte na cruz do Calvário, que trouxe redenção para a humanidade. E Tiago, aqui no capítulo 2, versículo 14, ele pergunta: o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? De jeito não. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Versículo 17. Então, ninguém pode ser salvo somente pela fé. Ainda que encontramos várias passagens no Novo Testamento falando que a salvação é pela fé, mas está embutido nessa fé as obras, ou seja, a vivência, a prática da palavra. Quando diz que somos salvos, ou que a graça é pela fé em Cristo, isso não significa que é somente ter fé, porque na verdade há muitas pessoas que têm fé em Cristo, até que já receberam cura, que não são nem crentes. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Ninguém é salvo somente por acreditar que Deus existe. Ninguém é salvo somente por acreditar que Jesus existe, que Jesus é o Filho de Deus. Não é essa fé, isso é uma fé secular. Isso é uma fé humana, que crê que Deus existe, crê que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus pode obrar milagres, fazer milagres, mas não crê na palavra, não crê nas Escrituras, não crê que a salvação vem através da pessoa de Jesus Cristo. Então, se a pessoa não crê nas Escrituras e diz que crê em Deus e crê em Jesus, a sua fé é morta. E essa fé não vai salvá-la, porque é uma fé que não tem obras, que não tem a prática, que não tem a vivência da palavra de Deus. Jesus disse que todo aquele que ouve a sua palavra e as põe em obra ou as pratica, ele é comparado com um homem prudente, sábio, que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. E diz que veio os grandes ventos, vendaval, as tempestades, as marés altas, as tribulações, as diversidades, mas ele permaneceu firme, porque ele estava firmado, o alicerce da sua casa era sobre a rocha. Mas o homem tolo, insensato, que é aquele que tem fé, que acredita, mas não tem obra. Ou seja, ele não tem uma vivência com a palavra de Deus, ele não pratica a palavra de Deus, e esse nunca está firme. Virá os ventos, as tempestades, e
sua casa será abalada, será derrubada, destruída. Por quê? Porque é uma fé inerente das obras. Amém?